E aí, meu querido, minha querida, estou aqui novamente para trazer uma mensagem aos nossos corações. Querido, no vídeo anterior eu trouxe uma mensagem falando sobre a primeira mentira da história, que ainda hoje traz problema para a humanidade. Só que hoje eu quero trazer uma outra mensagem, que é a sequência dessa, que fala assim: você sabia o que começou no Éden ainda afeta você hoje? Aquilo que começou no Éden ainda afeta você hoje. No primeiro nós falamos sobre a mentira e sobre a falta de identidade que Adão e Eva tinham. Agora eu quero falar sobre o efeito dessa falta de identidade e o efeito dessa mentira lá no Éden. Querido, essa mentira, esse pecado, ele trouxe para Adão e Eva vergonha. Você lembra que quando você lê a Bíblia lá em Gênesis, que quando Deus chega no jardim e pergunta, chama por Adão e ele responde e diz que está escondido porque estava nu e estava com vergonha do Senhor? Uma coisa que nós temos que entender, que baseado nesse vídeo, uma mensagem para nós, é que quando nós pecamos, o efeito do pecado, ele nos traz vergonha, ele nos traz decepção, ele nos traz humilhação, ele nos traz tristeza. Então, quando Adão viu que estava nu, até tentou se cobrir, até tentou criar roupa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a roupa espiritual só Deus pode fazer, pode nos dar. Uma outra coisa é que o efeito dessa mentira, o efeito desse pecado, o efeito dessa falta de identidade de Adão e Eva, ele quebrou a comunhão que Deus tinha com Adão. Diz a Bíblia que todas as tardes, na viração do dia, Deus ia até o jardim conversar com Adão e com Eva. Talvez aquele bate-papo de pai, de filho, e resumindo, toda tarde ele estava lá. Mas o que é que aconteceu? O pecado quebrou essa comunhão de Deus com Adão e Eva. E isto, amados, quando diz lá em Isaías que o nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separa de Deus, assim como Adão e Eva não tiveram mais aquela visita do Pai todos os dias. Eles foram separados, perderam a comunhão do Pai. Uma outra coisa, querido, é que o pecado ele nos traz medo. Querido, nós temos medo de tudo. Nós temos medo do que está ao nosso redor. Nós temos medo do dia de amanhã. Nós temos medo de enfermidades. Nós temos medo de doença. Nós temos medo de não ter o que comer no outro dia. O homem ficou com medo. Por quê? Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e ouviram a voz do diabo, aquela mentira do diabo, e eles não se identificaram como em mais semelhança de Deus, ficaram com medo, e esse medo passou para toda a humanidade. Uma outra coisa que o pecado nos trouxe à humanidade foi conflito. Você lembra que quando Deus começou a indagar Adão, ele botou a culpa na mulher? A mulher
botou a culpa na serpente ou foi vice-versa. Por quê? Porque hoje ninguém assume seus erros, ninguém assume suas falhas. E isso não ficou só em Adão e Eva. Hoje em dia continua a mesma coisa, a mesma situação. Ninguém assume seus erros. Então, o pecado trouxe conflito entre amigos, famílias, parentes, marido e mulher, pais e filhos, porque é o efeito do pecado na vida da humanidade. Então, outra coisa, meu amado, o pecado nos trouxe dores, sofrimento. Você sabia que a humanidade, Adão e Eva, eles não iam morrer? Amados, eles foram constituídos para ter vida eterna. Assim como eu e você teríamos vida eterna se Adão e Eva não tivessem pecado. Se o pecado de Adão e Eva, que é conhecido como pecado original, não tivesse adentrado na terra, nós não morreríamos e teríamos vida eterna e morando sempre no paraíso. Nos trouxe enfermidade, nos trouxe doença, nos trouxe fome, nos trouxe todo tipo de miséria que nós podemos sofrer na nossa vida, no nosso corpo. Outra coisa, amado, como até uma sequência do outro ponto, o pecado nos trouxe a morte. Como eu falei nesse instante, nós fomos criados, o homem foi criado, no caso, para viver eternamente. Mas o pecado passou para toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Todos estão mortos diante do Senhor. E só o Senhor Jesus pode nos dar a vida. Queridos, uma outra coisa, o pecado ele não atingiu só Adão e Eva. Ele passou para toda a humanidade. Como eu já disse, chamado pecado original. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, diz que o pecado entrou no mundo por um homem, chamado Adão, que foi o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, ele era Cristo. E nós fomos salvos, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Isto é, se nós nos voltarmos para Ele, queridos. Se demora, temos que fazer isso se você ainda não fez. Então, o pecado atingiu toda a humanidade, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão, querido. Outra, para finalizar, Deus revelou a esperança. Você sabia que nosso Deus revelou a esperança? Como é que a gente sabe? Está lá em Gênesis 3,15. Depois de todo o pecado, depois do homem ser condenado, ser separado da presença de Deus, lá em Gênesis 3,15, o Senhor diz que botaria uma disputa entre, aqui o versículo, deixa eu ler aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Desculpa, querido. Nesse versículo, o Senhor nos traz a esperança de não sermos condenados eternamente ao inferno. Por quê? Aqui nesse versículo, Gênesis 3,15, é a promessa, a primeira promessa que Deus fez da vinda de Jesus Cristo, que se cumpriu no nascimento dele lá em Jerusalém, lá em Israel, no ventre de Maria. Então, queridos, uma coisa que nós temos que prestar atenção, que queira ou que não queira, nós somos pecadores. Agora eu quero convidar você ao seguinte, que seja pecador, mas que seja pecador remido, salvo, liberto pelo sangue de Jesus Cristo.
aceita Cristo, se volta para Ele, deixa, se liberta das amarras do pecado e das amarras do pecado que ainda hoje afeta muita gente. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.